Olá, pessoal. Hoje nós continuaremos com a série de vídeos dos princípios de conduta humana, trazendo outros dois princípios de niyama, ou seja, harmonia com os outros, do Código de Ética Universal Yogi, e para que vocês possam aí refletir, aprender e estabelecer num nível mais profundo de integridade, seja ela no dia a dia ou na própria prática espiritual. Tá bem? Vocês podem assistir aí os outros vídeos da série anterior, que foram gravados para entender um pouco mais o que esses princípios são. Então, meu nome é Guilherme Barros da Luz e eu vou estar compartilhando esse conhecimento que veio a partir de um grande sábio, Shri Shri Anandamurti, nos últimos anos, mas que vem de séculos e séculos atrás de grandes mestres yogis, ou seja, o Shri Shri Anandamurti simplesmente resgatou esses princípios para a humanidade e trouxe uma forma simples de explicação. Então aqui vão outros dois princípios de conduta, que é asteya e aparigraha. Então, começando por asteya, que é o terceiro princípio de conduta com relação ao exterior ou com relação aos outros. E esse é um princípio de conduta que perpassa, acho que, todas as tradições, que diz respeito a não roubar, ou seja, abster-se do desejo de tomar algo de alguém. Tem nos 10 pronunciamentos ou nos 10 mandamentos, a gente foi ver também em códigos de justiça, isso também tem, é um princípio básico da nossa sociedade. Então, é não retirar pertences de outra pessoa sem, né, o consentimento delas. Mas não só isso. Consiste também em não privar aquelas pessoas daquilo que a gente tem como dever para com elas, ou aquilo que a gente deve. Então, por exemplo, assim, pagar menos um empregado que tem direito de receber um salário, ou até mesmo pagar menos porque a gente acha que ele não merece. Ou também, por exemplo, assim, eu vou entrar no metrô, num ônibus e eu pulo a roleta. Então, todas essas são ações contra o espírito de asteia, né? Então, vão aqui algumas perguntas para reflexão. Eu respeito a propriedade alheia e não pego nada que não me pertence? A segunda, que é um outro tipo de asteia, eu não invejo o sucesso dos outros? O 3, não trapacio nem calunio ninguém? 4, não tomo nada emprestado sem pedir permissão ou consentimento? Então, são essas perguntas para a gente fazer com relação ao nosso dia. E tem um outro aspecto também de asteia, e aí trazendo a sabedoria dos sábios judeus, dos grandes mestres místicos que vieram de Israel e de outras cidades, eles dizem o seguinte, que muitas vezes a gente também pode roubar pessoas de outra forma. Por exemplo, quando a gente se atrasa para um compromisso com alguém, então a gente está, de certa forma, roubando tempo de vida para aquela pessoa. E os cabalistas falam que o tempo é muito mais do que dinheiro. Aquele ditado, tempo é dinheiro, para mim também não faz sentido, porque o tempo é muito mais que dinheiro, porque o tempo a gente não compra, não tem como voltar. Então, quando a gente deixa uma pessoa esperando, a gente está tirando tempo da vida dela. Então, é num sentido de trabalhar para também respeitar a pessoa e não roubar o seu tempo. Então, isso também entra no princípio de asteia. Ou asteia ou asteia, dependendo da pronúncia. O quarto princípio, e o último de hoje, é de aparigraha, que diz respeito a uma vida simples, a abster-se de coisas supérfluas, talvez coisas que não sejam necessárias para a vida, para a sobrevivência, né? Então é trazer um modo de vida mais simples, não acumular simplesmente por acumular. É viver um nível razoável, ter um conforto, ter uma sensação boa, mas talvez não seja necessário acumular tanto, porque isso tem consequências pessoais e sociais, principalmente quando a gente não compartilha. O problema também não é ganhar dinheiro e viver uma vida confortável, e sim também não fazer nada com isso, não propiciar nada aos outros. Então, é difícil encontrar uma satisfação quando a gente quer sempre mais e principalmente bens materiais. Então, a mente ela acaba se direcionando muito mais para as posses em si do que para a caminhada espiritual. Então, ao invés de algo que pode te auxiliar no processo, é algo que toma toda a tua atenção e acaba virando, digamos assim, o teu objetivo. E aí esse buraco é infinito,
porque nada que é finito vai preencher uma necessidade infinita nossa, que é de amor infinito, de paz infinita e de bem-aventurança. Então, nada que é finito pode preencher um desejo infinito. Então, aqui vão algumas reflexões ou algumas perguntas que a gente pode fazer com relação a esse quarto princípio de aparigraha, ou seja, um modo de vida mais simples. Número 1. Eu tento manter a minha vida simples e natural e não procuro luxúria desnecessária para a minha vida. Número 2. Não tenho interesse em ter mais do que necessito. E aqui às vezes é uma confusão, né? Porque a gente sempre acha que precisa mais do que precisa. Então, um trabalho mesmo de centramento, de meditação, para ter uma flexibilidade cognitiva maior e perceber realmente quais são necessidades autênticas, reais, e quais são simplesmente necessidades ligadas a suprir alguma deficiência ou alguma falta emocional. No terceira pergunta, eu acredito que todos os seres vivos são membros de uma grande família universal e que todos nós devemos cuidar uns dos outros. E o quarto princípio, ou a quarta pergunta, desculpa, tento não me apegar aos meus pertences ou a outros objetos materiais. E talvez esse aqui seja um dos mais difíceis para a gente. Quantos objetos nós não estamos apegados no dia a dia? Celular, roupa, automóvel, entre outras coisas. Ao invés de eles servirem como meios para algo, elas se tornam um fim. E às vezes, dependendo para a pessoa, ela se torna algo de definição de quem ela é. Então eu convido vocês a refletirem sobre esses princípios e se vocês acharem que alguma pessoa pode beneficiar com isso, por favor, compartilhe com elas. E fiquem ligados que tem mais um princípio que está vindo nos próximos dias com relação à harmonia, o princípio de harmonia com os outros, que é Brahmacharya. Fiquem ligados e obrigado pela atenção de vocês e boa prática.